Estaremos estudando o capítulo 20, é um capítulo bem curtinho, que fala sobre os trabalhadores da última hora. Tem um texto de Jesus, trazido por Mateus, e depois ele tem 4 instruções. Né? É um texto bem... Hoje nós vamos ver esse texto de Jesus e as duas primeiras instruções, que vem falar que os últimos serão os primeiros. Vamos iniciar a nossa noite, fraterna, com a nossa prece, né? Com aquilo que nos une primeiramente com a espiritualidade humana, né? Senhor Jesus, graças te damos por mais essa oportunidade de estudarmos o Evangelho à luz do que nos traz o Espiritismo, estudarmos essas mensagens de espíritos bondosos que trouxeram a sua contribuição para que nós, neste momento bendito, pudéssemos refletir sobre a nossa caminhada evolutiva dentro daquilo que Deus preconizou para nós. Que as reflexões sejam bastante fortalecedoras, bastante provocativas, bastante satisfatórias para todos nós, ampliando a nossa compreensão sobre o que é que viemos aqui fazer, a nossa contribuição na grande obra de Deus. Abençoe a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. E damos início, assim, ao nosso estudo do Evangelho desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Trabalhadores da última hora. Quem será que são os trabalhadores da última hora? Será que esses trabalhadores têm mais vantagens do que os outros? Será que esses trabalhadores são mais felizes? Trabalham menos? Trabalham mais? Um trabalho mais árduo? Um trabalho mais leve? Será que Deus quis trazer isso para nós através dessa mensagem de Jesus, né? Então eu vou ler somente o texto de Jesus, né? Porque as duas outras instruções são um pouco mais longas, né? Para a gente ganhar, eu vou trazer os comentários no meio da nossa conversa. O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores ajuste de um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E tendo saído junto da terceira hora, viu estarem outros na praça ociosos. E disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez, junto da hora sexta e junto da hora nona, e fez o mesmo. E junto da 11ª hora, tornou a sair, e achou outros que lá estavam, e disse: Por que estáis vós aqui todo dia ociosos? Responderam-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram junto da hora 11ª, recebeu cada um seu dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também estes não receberam mais do que um dinheiro cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Esses que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualaste conosco, que aturamos o peso do dia e da calma? Porém, ele, respondendo a um deles, lhe disse: Amigo, eu não te faço agravo. Não convieste tu comigo num dinheiro? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a este último, tanto quanto a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim serão últimos os primeiros
e primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Foi trazido por Mateus, no capítulo 20, versículos de 1 a 16. Muito bem, né? A gente tem que pensar algumas coisas. Se a gente pegar o iniciozinho desta parábola, né? Ela fala assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper da manhã, saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, Jesus, de uma forma alegórica, né, vem trazer para nós a compreensão de toda a criação da Terra, no sentido de que como é que foi evoluindo, né? Todos aqueles que vieram, porque a vinha nada mais é do que este planeta nosso, né? E que quem é seu homem pai de família, senão Deus que vem trazer para nós todas as oportunidades que a gente tem. E ele fala que o reino dos céus é semelhante a essa família, quer dizer, o reino de Deus é semelhante a toda essa situação. Por quê? Porque a gente sabe que nada é feito por um acaso, né? Existe toda uma organização divina para a evolução deste planeta. Essa evolução não é simples, não é rápida aos nossos olhos, né? Porque a gente pensa muito no imediato, mas ela é uma construção e que a contribuição de cada um, de acordo com a hora que chegou para o trabalho, é sempre valiosa e sempre será bem vista pelo Pai, né? Então, Jesus quis trazer para nós essa situação de que a gente está todo mundo aqui, em todos os momentos da vida terrestre, trazendo a sua contribuição para que a gente chegasse, ou para que a gente vá chegar, num determinado momento, naquilo que, até para aquilo que a Terra está destinada, que a gente sabe que que a gente está hoje no mundo de provas e expiações, passando para um mundo de regeneração, mas que a gente vai chegar no mundo celeste, no mundo divino, né? A gente pensa assim, meu Deus, mas está longe. Sabemos quanto está longe, está muito longe. A gente não tem essa noção de tempo, né? Mas a gente já passou por muita coisa. E muita coisa ainda vai acontecer até a gente chegar nesse patamar. E essa evolução, ela se dá em nós, ela se dá em nós com o outro, ela se dá com toda a humanidade. Quer dizer, cada vez que a humanidade vai evoluindo em algumas coisas, ela faz essa evolução da Terra como um todo, né? E a gente vai alcançando patamares. Então, todos os trabalhadores que vieram, eles foram chamados por Deus para realizar a sua parte que cabia na obra, né? Então, é bom a gente compreender isso, né? Que a gente tem, assim, um trabalho muito grande com todos esses espíritos para que a gente alcance esse amor que Jesus falou tanto para nós, né? Porque quando a gente estiver nesse patamar, a gente vai estar com amor pleno, pleno. A gente não, até falei errado, a gente não vai estar com amor, a gente será o amor, né? Então, é isso que a gente ainda não consegue vislumbrar, mas que é a nossa destinação. É quando a gente pensa naquela vida futura, essa será a nossa destinação, de estar em mundos mais evoluídos, né? E a gente tem que pensar, mas que trabalho é esse que cada um fazer, né? Que trabalho que ele está chamando aqui? E eu tinha uma anotação que dizia que o trabalho é toda ocupação útil, né? Toda ocupação útil. Tudo que a gente fizer de útil para nós, para o outro, para a humanidade, a gente estará trabalhando na grande obra da criação. A gente estará fazendo a nossa parte nesta grande obra, fazendo a grande missão, né? Porque a missão de cada um, a gente pode pensar numa missão pequena, numa missão grande, ela é grande para cada um. Para cada um, ela pode ser no todo uma parte pequenininha, mas para cada um de nós é uma grande missão, uma grande tarefa que a gente tem.
por mais assim imperceptível que a gente acha que a nossa contribuição seja, quando a gente acha que a gente pode não estar contribuindo com nada, né? A gente pode estar contribuindo muito em cada gesto, em cada ação, em cada palavra, a gente está contribuindo para essa grande obra, né? Cada vez que a gente melhora um pouquinho de nós, a gente está contribuindo para a grande obra. Cada vez que a gente melhora um pouquinho para o outro, a gente está contribuindo na grande obra, não é? E para entendendo um pouquinho desses textos, vieram esses dois espíritos, né? O Constantino, que aqui está como um espírito protetor, e o outro é Henry En, que eu não sei pronunciar, vou pronunciar o pé da letra, né? Henry En, que não diz nada, só fala que é uma mensagem dada em Paris, né? Ambas em 1863. Então, se a gente pegar esse Henry, ele vem falando assim dessa parábola muito claramente para nós, dizendo assim que os primeiros trabalhadores que vieram foram Moisés e os profetas. Eles vieram para dar a base, né? Então, um trabalho muitíssimo importante que foi dar a base, preparar a humanidade para a chegada de Jesus, para a chegada dos ideais divinos que Jesus trouxe, né? Então, um trabalho muito árduo para que isso fosse semeando o terreno, para que quando Jesus pudesse chegar, já tivesse essa base, já tivesse alguma coisa conosco naquela época que seria mais fácil para ele trazer toda a mensagem que ele precisava e trouxe para nós, né? Ele fala aqui que depois chegaram os apóstolos, os mártires. Importantíssimo na divulgação foram os apóstolos, os primeiros, os que vieram depois, aqueles todos que saíram a levar todo o ensinamento de Jesus, né? Os mártires, nós temos que pensar que nós temos alguns aí, e que a gente pensa, né? Meu Deus, morreram para que a força do ensinamento de Jesus fosse expandida, né? Porque a gente sabe que se torna um mártir, né? O que a gente vê é aquele que morre pelo amor ao Cristo e aos seus ensinamentos, pela confiança, porque eles morriam com a confiança de que tudo estava certo, tudo estava no caminho, e o caminho era Jesus, né? Então, a importância deles nessa preparação, nesse grande trabalho que vieram fazer aqui na Terra, né? Depois ele fala também que chegaram os sábios, os filósofos, que também vieram com um outro tipo de contribuição. Então, vejam, não é uma contribuição que tem que ser... Olha, a contribuição é desse jeito. Cada um, na sua particularidade, trouxe a contribuição que lhe competia. Aquilo que ele tinha já construído de valores, de conhecimento. Então, o que ele tinha de bom, ele trouxe. Né? As virtudes que ele construiu, ele trouxe. Né? E a contribuição de um, a contribuição de outro foi elevando essa nossa humanidade, esse nosso planeta para patamares mais próximos ao que estamos hoje, né? Às vezes a gente pensa, mas hoje ainda não está bom. Não, nós ainda estamos em construção. Para chegar neste mundo divino, nós temos muita construção aí pela frente. E aí cabe dizer também que ele vem aqui dizer para nós, de uma forma muito clara, quem são os da última hora? Quem foram chamadas na 11ª hora? E ele vem para nós e diz assim, somos nós espíritas. Ele fala para nós que os espíritas vieram retomar a obra. Eu acho que desde que a gente pensa que o espiritismo,
traz o esclarecimento tudo que trouxe no Livro dos Espíritos e a retomada nos demais livros também, mas a retomada de todo o Evangelho de Jesus, por ser esta a base para que a humanidade fizesse esse salto evolutivo que agora precisa fazer, né? Então, o Espiritismo vem fazer essa parte que precisava de assentar firmemente os ideais cristãos na nossa vida, chamando-nos ao trabalho. Ah, mas que trabalho? Todo trabalho, tudo que for útil. Né? A gente pode muita coisa, às vezes a gente pensa que não, mas a gente pode muita coisa. Se a gente pega aqui algumas coisas que ele coloca, né? Ele diz assim para nós: últimos a chegar, os espíritas aproveitam o trabalho intelectual de seus antecessores. Olha só. Por quê? Porque ele diz que não é assim, a gente chega e tem que começar tudo de novo. Por que é uma retomada? Porque a gente sempre está bebendo naquilo que já foi construído e nós temos esta base, com todo esse alicerce de construção, e que nós estamos hoje nos apropriando para também fazer a nossa contribuição. Então, a gente não vai sair do nada. Olha, agora, então, esqueça, porque nada do que foi feito está esquecido. Tudo que a gente vivenciou, todos esses séculos, ele tem que servir como experiência, porque é de experiência em experiência que a gente vem construindo o que a gente está hoje. E a gente tem sempre que levar em consideração as experiências anteriores dessa construção, para a gente poder ter a base, né? A base para a gente continuar o trabalho. E aí ele diz assim: porque o homem deve herdar do homem, e porque os trabalhadores, porque os trabalhos e os seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Né? Experiência, entrelaçando experiência, aprendendo, porque a gente vive das boas experiências, mas a gente se aprende muito com as experiências ruins. E a gente tem toda a história aí para nos mostrar experiências ruins que a gente precisa superar e a gente precisa tentar não reviver, tentar não fazer de novo, né? Tentar fazer completamente diferente, melhor, né? Isso que a gente faz com a experiência. Ele diz assim, uma coisa assim muito importante aqui da fala dele, ó. Muito dos antigos revivem hoje, ou reviverão amanhã, para acabar a obra que haviam começado. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo e de um divulgador da fé cristã se encontram entre vós. Pense, gente, esse livro de 1850 e pouco. Até hoje está assim. Então, nós estamos constantemente, todos esses períodos, pela oportunidade reencarnatória, que esses espíritos que já vivenciaram boas experiências retornassem e nos ajudassem a alavancar a moralidade do planeta, né? Quando a gente fala que a gente precisa dessa base, quando eles chegam, eles já trazem essa base em si. E com isso eles podem nos ajudar. E é bom que às vezes, né, uma coisa que eu pensei, hoje a gente tem algumas notícias de espíritos e suas encarnações, até para nos mostrar os caminhos trilhados pelas oportunidades reencarnatórias, né? Então, quantos espíritos aí que viveram períodos importantes, a gente já soube que já retornaram 1, 2, 3 vezes, trabalhando ainda constantemente com afinco na vinha do Senhor. Então, é bom a gente ter essas informações quando Deus permite que elas cheguem a nós, né? Para que a gente possa compreender que isso tudo é
um ir e vir e uma possibilidade da gente estar trabalhando. Então, nós temos aqui entre nós, e a gente não sabe quem são, né? Pessoas aí que viveram em outras épocas e que também vieram retornando, trazendo a sua contribuição de experiência para nos auxiliar, né? Então, isso é muito bom. Ele diz, ressurgem mais esclarecidos, mais adiantados, e já não trabalham mais nos fundamentos, mas na cúpula dos edifícios. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa a filiação espiritual. Que bondade divina, né? Essa reencarnação. O espírito, chamado a prestar contas de seu mandato terreno, compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Se no caminho perdeu de alguma forma, outro espírito vem e retoma de alguma forma, né? Isso que é importante, esse encadeamento. Vê e sente que apanhou no ar o pensamento dos seus antecessores. Reinicia a luta, amadurecido pela experiência, para ainda mais avançar. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, de olhos bem abertos sobre a profundidade da justiça de Deus, não mais se queixam, mas se põem a adorá-lo. Então, olha só, nós estamos constantemente trabalhando. E aí alguns falam assim, meu Deus, mas eles são espíritos muito evoluídos. Eu não sou. Tem uma música divina, divina, que ela fala para nós assim, alguém viu tanta beleza em nós. Alguém viu beleza em nós, gente. Porque nós fomos chamados. Todos nós fomos chamados. Então, todos nós temos possibilidade de contribuir de alguma forma para a evolução desse planeta. Cada um de nós traz consigo virtudes conquistadas ao longo de tantas experiências que podemos colocar em prática. Por isso que eu falei assim, olha, é uma grande missão para cada um de nós. Não importa se é grande, se é pequena, minha contribuição vai ser... Desde que eu possa contribuir de alguma forma, isso vai estar sendo muito satisfatório. Então, todos nós somos os chamados. Poucos serão escolhidos, a escolha vai depender daquilo que nós fizermos. A escolha vai depender das obras que apresentarmos. Então, nós vamos guardar o que nós temos ou nós vamos trabalhar tudo isso fazendo o melhor? E quando o Constantino vem trazer a sua contribuição, ele tem umas coisas assim muito, muito interessantes para a gente pensar, né? Primeiro que ele coloca duas coisas assim, como virtudes essenciais para fazer esse trabalho. Virtudes essenciais para o trabalho, né? Que a gente pensa mesmo. Duas coisinhas assim básicas, não são as únicas, mas básicas. Ele fala em boa vontade e disposição. Boa vontade e disposição. Para ir contra a má vontade e a preguiça, né? Ele coloca muito isso, né? A boa vontade de servir. Porque se a gente não tiver a boa vontade de servir, a gente não vai fazer nada. A gente não vai usar as virtudes que a gente já conquistou. A gente não vai pôr em prática as nossas qualidades no nosso agir, no nosso fazer, né? E se a gente não tiver com disposição, tiver com a preguiça, imagine, é pior ainda, né? Mas ele vem falar algumas coisas assim, que não é só preguiça, né? Ele fala assim, não é simplesmente, ele usa um termo assim, gosto de descansar, então não quero fazer nada, eu gosto de descansar, fazer o bem dá muito trabalho. Ele fala que não é isso, não. Ele coloca umas coisas aqui, olha, vou ler para vocês. Que dizer, então, daquele que, em vez de simplesmente esperar, quer dizer, em vez de simplesmente folgar com a preguiça, tivesse empregado as suas horas de trabalho para cometer estripulias? Desperdiçou seu tempo com nada? Que tivesse blasfemado contra Deus, vertido o sangue de seus semelhantes,
perturbado as famílias, arruinado homens de boa fé, abusado da inocência, que tivesse, enfim, se lançado a todas as ignomínias da humanidade? O que será dele? Será que ele pode chegar depois, na última hora, e dizer, né? Olha, eu não usei bem o meu tempo, aliás, não só a preguiça, mas eu fiz o mal também, né? Tudo isso que eu li é fazer o mal. Então, eu não aproveitei, fiquei na preguiça, ou eu aproveitei mal a oportunidade, né? E aí ele fala assim: olha, dá-me aí alguma coisa para fazer de última hora, né? E aí o que o Senhor dirá? Você desperdiçou seu tempo. Você desperdiçou seu tempo. É o grande alerta que esse irmão Constantino vem dar para nós, que a gente não deve desperdiçar o nosso tempo. A gente precisa aproveitar o tempo, colocando em prática aquilo que a gente souber, gente. Qualquer coisa que a gente souber, qualquer coisa que a gente, por mais que pareça simples, mas que seja feita da boa vontade do nosso coração. Da boa vontade do nosso coração. Há tanta coisa que a gente pode fazer tão simples, não é? Que já está contribuindo bastante. A gente não pense que a gente é inútil, que a gente não tem nada a oferecer. Nós temos muita coisa a oferecer. Não é? Qualquer um tem. Por isso que é tanta bondade da parte de Deus, que Ele dá essa oportunidade para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode fazer por si, pelo próximo. Qualquer pessoa. Porque todos nós temos qualidades. Todos nós. Até o pior marginal que a gente pense, ele tem as qualidades dele. Que ele poderia empregar pelo bem. E que se ele empregar, se ele ainda usar um pouquinho do tempo lhe resta, será contado para Deus. Né? E algumas coisas que ele diz aqui para nós, né? Na verdade, uma pergunta que ele faz muito importante, mas há quantos e quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que aceitasseis o convite? Se nós estamos sendo chamados agora na última hora, por que última hora? Porque é um momento importante do planeta, um momento de que vão se decidir muitas coisas. Aquele a gente já sabe, a gente já estudou, que aquele que não aproveitar poderá não ter nova oportunidade nesse planeta. Então, são momentos decisivos. Por isso que ele está nos chamando. Nós já fomos chamados antes, muitas vezes, e muitas vezes não demos ouvidos, ou fizemos como o Constantino falou, né? Ou ficamos na preguiça, no descanso, ou fizemos coisas ruins, não aproveitando as oportunidades e tudo aquilo que a gente tinha de bom para oferecer. E agora nós estamos num momento decisivo da nossa existência. Né? A Terra está evoluindo, ela vai passar para um outro patamar. E nós? Né? Nós vamos aceitar esse chamado e fazer algo diferente em nossa vida? Né? É um alerta que ele está fazendo. Né? Então a gente tem que pensar bastante, não reclamar, como a parábola falou para nós, né? Não vamos reclamar do que foi de bom para um, o que foi de bom para outro. Cada um de nós tem que fazer aquilo que compete a si. Né? A gente não deve fazer olhando o que o outro fez, se ele trabalhou mais, se ele trabalhou menos, se o trabalho dele era mais leve do que o nosso. Cada um tem o trabalho, a oferta de trabalho que precisa. Cada um é dado aquilo que necessita. E também dentro daquilo que pode fazer. Então, a gente não pode medir nossa possibilidade com o outro. Né? A gente não pode pensar assim, então, para usar um exemplo bem conhecido nosso, né? Ah, mas igual o Chico Xavier que fez, que foi o trabalho dele, aquilo que ele podia fazer, aquilo que foi determinado lá no planejamento reencarnatório dele. O que foi? Né? Cada um de nós tem que se perguntar o que foi feito para mim, o que será que eu fiz, que eu planejei junto com toda a espiritualidade, dentro da minha capacidade,
e que eu posso não estar usando agora. Reforçar aquilo que eu estou usando. Procurar ver o que eu posso fazer que ainda não estou fazendo. Esse é um caminhar de cada um precisa aprender com isso. Eu gostaria de trazer aqui, 7:30, um texto aqui deste livro Vinha de Luz, que é um texto bem interessante, né? Que ele fala para nós algumas coisas. E eu vou tomar liberdade de um tempinho só, mas eu vou ler inteiro, tá? Ele não é comprido, não, é curtinho. Ele fala assim: não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseja reerguer-se, aprimorar-se, elevar-se. Lacunas e necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito de serviço dos companheiros de fé em toda parte. A ignorância pede instrutores, a dor reclama enfermeiros, o desespero suplica orientadores. Onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Olha, eu vou repetir. Onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Com raras exceções, observamos, na maioria das vezes, a fuga, o pretexto, o retraimento, as nossas desculpas, né? Aqui há o temor da responsabilidade, ali receios de crítica, acolá pavor de iniciativa a benefício de todos. Como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge o instrumento? Nesse caso, temos em Jesus o artista divino e em nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem no mundo. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Como recolher felicidade que não semeamos ou amealhar dons de que nos afastamos suspeitosos? Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte, para a frente, construindo bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão, porque, conforme a palavra iluminada do apóstolo dos gentios, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Olha que texto profundo, né? Profundo, que texto de Emmanuel traz para nós, assim, para a gente refletir, né? Que a gente possa refletir e sempre que a gente pensar, sempre que a gente se encontrar diante de qualquer situação, que a gente possa sempre pensar, né? Aonde que a gente está se encontrando na vinha de Jesus? Aonde que a gente está? Qual a nossa parte? O que eu posso fazer? O que eu ainda não fiz? Que a gente possa refletir bastante com estas mensagens trazidas aqui por esses irmãos, né? Tudo bem, vamos ver a contribuição dos nossos irmãos. Obrigada aí pelas energias. Vamos aqui com Gervânia. Temos que ter boa vontade e disposição para o trabalho. Isso, essencial. Porque se a gente não se colocar no papel de servir, eu falo que o papel de servir para nós é um papel muito difícil. É um grande desafio na vida, eu acho que da grande maioria das pessoas. Porque servir, a gente tem que se livrar de muita coisa que a gente ainda exige. Mas só assim que a gente consegue servir de fato, né? Porque essas coisas que a gente carrega, às vezes elas impedem que a gente vá para frente. Elas ficam puxando a gente, né? E aí a hora que aparecem as desculpas que Emmanuel
fala ali no texto, né? Arnaldo, sempre haverá trabalho na seara de Jesus, basta-nos a boa vontade. Isso mesmo, sempre, sempre. É um filho que, de repente, olha aqui para nós e nós que conhecemos já sabemos que ele está precisando de algo. Como em qualquer outro trabalho que apareça, ele colocou, né? Qualquer pessoa que esteja necessitada, qualquer situação que a gente possa ser útil, né? É trabalho. Então, essa ideia, o Cássio falou, né, desse conceito de trabalho, tudo que você possa ser útil, né? A gente pensa assim, né? Ouve algumas pessoas falarem, mas um artista, o que ele faz? Quanto ele traz de beleza, de reflexão para nós. As suas obras podem tocar o nosso coração, trazendo coisas, às vezes, sentimentos que a gente, às vezes, não estava muito... De doçura, por exemplo. Né? Tem tanta coisa que a gente possa fazer e que, às vezes, a gente não pensa como trabalho, mas que agora a gente pode pensar de uma outra forma, né? Potência. Estamos aprendendo que a oportunidade reencarnatória nossa vida é uma bênção e que temos que aproveitá-la espiritualmente. Trabalhar na seara, como você disse, é trabalhar na vida com ânimo, em favor de nós mesmos e do próximo. E esse nós mesmos, né? Não é esse nós mesmos egoísta, em favor de nós, daquilo que a gente pode arrecadar de bem para nós, né? Não de pensar que, olha, eu quero só para mim, não, de que tudo aquilo que eu fizer, eu vou arrecadar para mim também, né? Quando ele fala em pagamento do dia de trabalho, cada um de nós terá um pagamento conforme a gente tenha trabalhado, né? Deus é muito amoroso. E como eu disse para vocês, né? Qualquer coisinha que a gente faça, mesmo que a gente não perceba, Deus está percebendo, né? Deus está acompanhando a nossa trajetória, tudo aquilo que a gente pensa, diz e faz, né? E essa bênção desta oportunidade, a gente tem que pensar que tem muitos espíritos, né? Não sei se o meu cálculo é correto, mas eu acho que eu ouvi falar em que o dobro de espíritos desencarnados esperam para vir aqui, gostariam de ter essa oportunidade, e nós tivemos. Então, nós somos chamados, né? Agora a gente precisa atender esse chamado, não é simplesmente vir, estou aqui, né? Eu preciso ver o que é que eu tenho de bom para fazer, né? O que eu tenho mais de bom, porque eu acredito que todos vocês tenham feito muitas coisas boas, né? E a gente precisa aproveitar, né, Tensi? Isso é uma coisa, porque a gente às vezes vê algumas pessoas desperdiçarem, né, a oportunidade, grandes missões, grandes inteligências, né, às vezes direcionada para coisas que não são boas, desperdiçando a oportunidade completamente, né? E isso é tão triste, né? Aí ele continua aqui. Ter coragem, encarar a vida como um presente, se esforçar, fazer o nosso melhor é a nossa tarefa. Assim, a encarnação será proveitosa ao nosso espírito e cumpriremos com a nossa missão neste mundo como co-criadores. É essa ideia, né, de o que nós estamos fazendo aqui? A gente vem contribuir para nossa elevação e para o todo, né? Então, aquilo que a gente fizer de bom, que seja bom para nós, ele sempre será bom para o outro. Né? Porque a gente não colhe que seja bom para nós agindo de forma egoísta. A gente só colhe o que é bom para nós agindo para o outro. Então, na hora que a gente está fazendo para o outro, a gente está trabalhando nessa grande obra. Então, não é que eu tenha que ser uma grande missionária e tenha que sair fazer coisas para o mundo, porque aí sim eu estou contribuindo. Mas não, cada um no seu cadinho, na missão que recebeu, né, na missão que trouxe para fazer, se fizer isso aqui, que a gente sempre fala que vai
juntando com o que o outro fez, com o que o outro fez, e a gente vai juntando tudo isso e vai colaborando. Quando a gente fala, por exemplo, que para ajudar o meio ambiente, o primeiro passo é eu não jogar o lixo na rua, né? É a mesma coisa. Para eu contribuir com tudo, basta eu não fazer alguma coisa de errado e, no lugar, fazer alguma coisa boa. Né? Eu já estou fazendo a minha parte. Né? E isso vai fazendo a junção desse todo. É isso que faz a humanidade evoluir, né? O de cada um. Existem os missionários, os grandes que vêm com grandes missões, sim, eles vão desempenhar e muitas vezes o trabalho deles vem reforçar o nosso, vem trazer a esperança para nós, vem mostrar para nós que é possível fazer alguma coisa, cada um naquilo que pode contribuir, né? A gente não tem que pensar que todos nós agora vamos ser igual Madre Teresa de Calcutá, né? A gente não é Madre Teresa, a gente não tem um caminhar que ela teve, mas a gente tem o nosso. Dentro do nosso, o que a gente pode fazer, né? Então a gente tem que tem se usou umas palavras assim muito muito importantes que eu acho que é uma palavra muito forte, que é o coragem. Coragem, porque para a gente sair daquilo que nos aprisiona, a gente precisa de muita coragem. Né? Coragem é uma mola assim, bastante importante, porque na hora que a gente consegue agir corajosamente, enfrentando os nossos temores, enfrentando as nossas dores, enfrentando o nosso medo de fazer algo, de sermos, principalmente de servir, principalmente de servir, a gente está aproveitando melhor, né? Tá fazendo o bem, isso fortalece o nosso espírito para a caminhada, né? Fortalece. Então a gente precisa aproveitar mesmo toda e qualquer oportunidade na nossa vida, que a nossa vida já é a nossa oportunidade, né? Gisele trouxe aqui no livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes permite a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Nós todos vamos chegar à perfeição, gente. Pensem que alegria vai ser, gente. Que coisa maravilhosa a gente poder ser tão perfeito como o Pai pensou que nós podemos ser, né? Como o Pai imaginou que nós podemos ser. Então, a gente pensa que toda essa imperfeição que a gente carrega hoje, ela um dia será superada, e nós seremos só amor, né? Nós seremos só amor. Para uns é expiação, para outros missão. É isso. Expiação é uma coisa que também pode nos impulsionar, sabe? Porque às vezes a gente passa por alguma situação, e eu tenho uma situação na minha vida que eu cheguei à conclusão que era uma expiação, era porque, graças a Deus, acho que eu estou superando, né? Mas muitas vezes eu caí, muitas vezes eu caí. Mas quando eu comecei a trabalhar de uma outra forma em mim, com a ajuda desta casa também, né? Os amigos espirituais, a expiação passou também a ser uma força energética muito grande para que eu mudasse algumas coisas em mim, né? Então, mudei muita coisa de pensamento, mudei muita coisa de ação. E então, a expiação, às vezes, a gente pensa que é uma coisa só que a gente vem para cumprir, e não, ela pode nos alavancar, né? Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Palavra, né? Suportar. Mas quando a gente põe a coragem para fazer isso, para suportar tudo que a gente tem. E o suportar também no sentido de aguentar, né? De aguentar, a gente vem com as condições propícias para que a gente faça alguma coisa que nós somos capazes.
Já pensou que nós temos alguma coisa que nós somos capazes? Tem alguma coisa que você faz, que você tem a capacidade de fazer e eu não tenho? Que você pode me ajudar? Né? Olhe bem, pense no formigueiro. O formigueiro, minúsculas, né? Formiguinhas minúsculas que trabalham todas juntas, que cada uma faz aquilo que lhe compete. Sabem servir. Ela já sabe servir. Nós precisamos aprender com elas. Ela já sabe servir. Cada uma faz o que lhe compete. Para o todo do formigueiro. Para que todo mundo ali, toda a colônia, não sei se é assim que chama, né, Giro? A gente sabe, né? Todos eles possam desfrutar daquilo. Então, é um constante trabalho. E assim que a gente é, né? Nós somos, cada um de nós é uma formiguinha que está trabalhando nessa obra, né? Então, que a gente possa ter mais força, mais empenho, né? Naquilo que a gente faz, sabendo que o que a gente faz, por menor que pareça, ela é importante, gente. Ele é importante. Deus está sempre observando aquilo que a gente faz. A Luciana, o trabalhador em função ao outro muitas vezes nos tira do ócio. Nessa fase em que algumas pessoas foram privadas de seus trabalhos profissionais, porém buscar um novo trabalho servir ao outro. E cada um de nós seremos, com certeza, os maiores beneficiários. Eu creio nisso. Sim, sim. E a gente tem que pensar assim que quando fala em trabalho, é um trabalho que a gente viu uma coisa assim muito ampla. Mas também pode ser o nosso trabalho. O nosso trabalho mesmo é um trabalho que a gente pode fazer. Como que a gente está desempenhando o nosso trabalho, né? Então a gente tem que pensar isso, né? E essa questão de tirar do ócio. A gente é facinho para ficar deitado no sofá. A gente é facinho, gente. Qualquer coisinha, dá uma oportunidade, a gente não pode descansar? Pode sim, a gente não pode se entregar, porque descansar é uma coisa e ócio é outra, né? A gente não pode se entregar. E como ela fala, né? A gente está num período tão difícil de trabalho, mas quanto também esse tempo difícil nos proporcionou outras visões, outras oportunidades de ver e de agir, né, em favor do outro. Quantos de nós também estamos agindo para atender o outro da melhor forma possível? Quantos que perderam seus empregos, estão passando por dificuldade, estão ajudando o outro da mesma forma? Né? Então, cada movimento do planeta vem para nos ensinar alguma coisa. E a gente tem que aproveitar, né? E colher, como diz aqui, os benefícios. Ou seja, o trabalho é o nosso grande objetivo existencial. Sim, o trabalho, né? E é um trabalho coletivo, né? Como é que ele usou a palavra aqui? Ele usou solidariedade, né? Um grande trabalho evolutivo. Todos nós que estamos encarnados, mas o trabalho dos desencarnados que nos ajudam constantemente vem para a evolução da Terra como um todo, né? Então, quando a gente pensa assim eu vou me aposentar, eu acho que todo mundo que eu estou vendo aqui, que a gente tem bastante aposentados aqui entre os que estão compartilhando esse estudo, né? Queria saber se alguém ficou parado, aposentou e ficou na vida mansa, no descanso, né? Primeiro porque nossa existência não é feita para isso. A gente não fica, as nossas oportunidades de trabalho, elas são constantes. Então, não há tempo em que você diga assim, agora eu não vou fazer mais nada. Porque alguma coisa sempre vai estar aparecendo para você fazer. Né? Se você não buscar,
fazer alguma coisa por si mesmo, as oportunidades vão aparecer, né? E a gente vai estar o tempo todo em trabalho. Vai mudar porque eu aposentei, já estou usando um exemplo de aposentadoria, porque eu aposentei daquele meu trabalho que me fazia um rendimento, que eu tinha uma série de coisas para fazer também. Mas eu tenho outros trabalhos, eu tenho outras coisas na minha vida. Eu vou ficar só em casa. Muito bem. Como que você vai servir dentro da sua casa? Tudo isso, gente, são coisas para a gente pensar. Porque o simples assim, eu vou fazer um almoço, é um trabalho. Como que eu estou fazendo esse almoço? Com boa vontade e disposição? Eu, às vezes, não faço, não. Mas, com boa vontade? Então, pense, gente, um simples detalhe ali que a gente acha que é nossa obrigação. Como? Porque de má vontade, isso não é trabalho, né? A Angelina está contribuindo aqui também. Trabalho não é só usar os braços ou o intelecto. Aqueles que não têm um trabalho formal trabalham numa prece ou vibração, pois está servindo quem está necessitando. Olha só, esse é um trabalho tremendo, né, dona Evangelina? Tremendo, um trabalho enorme, não de trabalho de carga de trabalho, mas de grandiosidade de trabalho, né? Cada um pode aproveitar aquilo que tem, como eu falei, né, dei um exemplo assim, eu vou fazer um almoço, isso pode ser um trabalho muito bem feito, né? Somente quem sabe cozinhar, muito bem feito, mas quem não sabe cozinhar, que se faz com amor, é um grande trabalho. Por quê? Porque você está fazendo algo para os outros. Mas a prece, por exemplo, que a dona Evangelina aqui comenta, é um trabalho que é para qualquer um. Qualquer um pode ter, pode deixar de si um minuto, um segundo que seja, e elevar o seu pensamento para todos, né? É um trabalho bastante grandioso, importante, imponente, e que está na mão de qualquer um. Não precisa ninguém ser chamado, todo mundo pode doar a todo momento, né? Bem lembrado, dona Evangelina, trazendo assim para nós essa dica valiosa, e Gisele completando que talvez seja o trabalho mais importante desta hora que estamos passando. Porque às vezes nem sair de casa a gente pode, né? E o que a gente pode? Então, pense, gente, olha quanta coisa que a gente está vendo aqui que a gente pode. E dona Evangelina fecha que ainda precisa de amor para servir, precisa de amor para fazer um almoço, precisa de amor para fazer uma prece, precisa de amor para tratar o outro, precisa de amor para tratar a si mesmo, não é? Então, todo trabalho feito com amor, seja qual trabalho for, todo trabalho será recompensado por Deus, né? E Deus está vendo tudo que a gente faz, tudo que a gente precisa, tudo que a gente está angariando de bem, né? Vamos encerrar por hoje, porque nós vamos ainda conversar, porque os dois próximos textos, né? Um é a missão dos espíritas e o outro é os obreiros do Senhor. Vai retomar aqui nossa conversa e vai aprofundar, né? Então, como sempre, é um encadear de pensamento que o próprio Kardec, os espíritos já fizeram para traçar essa obra, né? Então, a gente vai aí ter mais alguns dias para aproveitar, né? Então, vamos aproveitar este momento, vamos concentrar o nosso pensamento e o nosso coração, as nossas melhores emoções para fazer o que a dona Angelina falou, para a gente poder fazer uma boa vibração, para a gente poder fazer uma boa prece, né? Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos concentrar. Um recurso bom é pensar na imagem que a gente tem de Jesus, que cada um possa pensar na imagem que carrega de Jesus, porque isso já vai
trazendo bastante energia ao nosso coração. Vibremos com as melhores emoções que o nosso coração possa trazer por todo este nosso planeta, nosso amado planeta, nossa terra, nossa casa, nosso lar. Vibremos por todos os irmãos que vivem conosco neste lar, cada um em seu país, cada um com os seus afazeres, cada um com as suas vivências, mas cada um também com as suas dores, com as suas dificuldades. Vibremos para que cada um possa aprender a superá-las e trazer somente o bem em seus corações. Vibremos especialmente pelo nosso país, este lindo país abençoado por Deus, muito abençoado, de lindas paisagens, de um povo caloroso, de um povo expansivo em suas emoções, em seus sentimentos. Que a cada dia o amor de Jesus possa cercear o coração de cada um que aqui vive, para que o bem seja sempre irradiado para todos os lados, para todas as pessoas, independente de conhecimento, de laços afetivos, de parentela ou não. Vibremos por todos os políticos que aqui vivem, que estamos num período tão difícil, tantas guerras políticas travadas, que isso possa ser amenizado, que os corações possam receber a doçura de Jesus através das nossas vibrações. Vibremos pelo nosso lar, pelo lar do Jardim Paulistano, por todos aqueles espíritos que convivem conosco. Vibremos pelos nossos amigos, vibremos por aqueles que estão sofrendo neste período de pandemia, vibremos por aqueles que se encontram desesperados, desequilibrados, descrentes, para que eles sejam fortalecidos pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, fortalecidos pelo amor de Deus por todos nós. Vibremos, cada um por seu lar, por sua casa, para a iluminação de todos aqueles que vivem com vocês e comigo. Vibremos pela nossa evolução, para que o bem que trazemos no nosso coração seja sempre expandido de nós, para que tudo aquilo de melhor que você possa ter construído possa ser distribuído para todos aqueles que convivam ou não com você. Vibremos pela nossa elevação moral e espiritual a partir desse bem que possamos fazer ao outro. Senhor Jesus, com alegria que estamos encerrando esse estudo, certos de que aprendemos um pouquinho mais, refletimos um pouquinho mais sobre as nossas possibilidades de trabalho na vinha do Senhor. Que a cada dia possamos nos unir fraternalmente para que o outro possa ser beneficiado. Que a cada dia possamos unir os nossos esforços, a nossa coragem, a nossa fé, o nosso amor, a nossa boa vontade em favor do outro, para que ele também possa usufruir de tudo isso e conseguir conquistar patamares maiores, agindo também, por sua vez, com os outros que o cercam, para que essa expansão do bem possa ser cada dia mais ampliada e a gente possa, em conjunto, fazer elevar este planeta ao ponto que tu imaginaste para nós. Com alegria, Senhor, que encerramos este estudo e que possamos, nesta noite,
nos unir aos bons espíritos e trabalharmos um pouco mais de acordo com aquilo que possamos oferecer. Nos abençoa e nos permita encerrar agora. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada a todos. Que tenham uma ótima noite, um bom descanso. Mas um descanso físico, para que mental e espiritualmente a gente possa estar constante trabalho pela noite afora. Boa noite a todos.